Ora bem, este vídeo é domingo, 8h30, vai ter muitos cortes. Olá a todos, antes de mais, mas este vídeo vai ter muitos cortes porque às tantas não vou gravar só hoje, vou gravar em vários dias e sou capaz de fazer os cortes, seriar o que vou dizer. Tenho aqui 5 papéis para hoje, tenho tanta coisa para falar. Vou deixar chegar a lua nova, que é dia quarta-feira, hoje lança este vídeo, ou antes, não sei, é conforme. Corta. Então é assim, corta nada, podes cortar, se quiser. 3 tolos no mundo, e eu partilhei com as pessoas mais íntimas, adultas, claro, poucas, 2, 3 pessoas, o que é que poderia acontecer. Uma coisa que eu vi e que vi que podia ser verdade. Lá está as tais opções. E 3 tolos no mundo, o Zipiru, os tais, eu falo isso lá no livro, que isso é uma informação que veio de Saint Germain, canalizada por Jeffrey Crimson Circle, um amigo. E eu depois aprofundei isso dentro de mim porque tenho raízes familiares e é por isso que eu quero falar nisto. Uma parte judia que eu tenho, da minha mãe. Falo isso tudo no livro, sou bem claro sobre isso tudo. Mas eu não liguei a essas coisas e eu vou explicar porque é que eu nunca liguei a essas coisas, assim como as religiões e por aí fora. E é por isso que não vou acabar hoje o vídeo, vou continuar porque quero aprofundar aqui mais umas coisas. Preciso aprofundar, mas o meu superior disse-me: começa hoje? Eu começo. Foi uma batalha aqui dentro porque eu não era para falar. Não era para falar. Ele diz que tens alguma responsabilidade para transmitir algum conhecimento. Eu vou já falar. Não vou falar porque eu gosto dos discursos, vocês já sabem como é que é. Porquê? Tenho aqui 5 papéis. Porque as pessoas confundem tudo dentro do cérebro. O cérebro, se não estiver bem trabalhado desde jovem, muito bem trabalhado desde jovem, o meu sempre sozinho, os meus amigos sabem disso, eu sempre fiz o que quis fazer, sempre, desde jovem, muito jovem mesmo, criança. E os meus pais também sabem disso. Sempre fui muito independente. Nunca criei grandes elos de dependência. Porquê? Porque estava sempre desde muito jovem, como já expliquei para trás, muito acompanhado como eu sou, desde muito pequenino. Tenho lá isso no livro, desde os 2 anos. 2 anos, manifestou-se primeiro, namorava na Cuca. E depois manifestou-se a seguir, quando já morava em Holanda. Rua de Sá da Bandeira. Centro de Holanda. Mais forte. E depois foi-se manifestando sempre, toda a vida. Aconselhando nos momentos que eu achava que devia confiar nele, nem sempre confiei. Todos nós fizemos isso. Só que a maior parte, 99% das pessoas não deu conta. E vamos pôr 90%, já, 7, 8.
90% das pessoas não vai contra isso. Então, acham que o corpo que herdaram, que não é deles, mas prontos, então toca a trabalhar à força, ficar bonito, para ir às moças, e pressionar os homens, e por aí fora. Foi herdado. E são karmas herdados familiares. Este discurso todo tem uma coisa muito importante, que é o karma familiar, que não é nosso, que está registado no nosso corpo. E nós assumimos como se fosse karma nosso. 90... pronto, vou ser bonzinho. 70% da população mundial é o karma que está registado no corpo deles, que, pronto, vou ser, pronto, 40% da população mundial, 4 mil milhões, vivem dentro do karma familiar e deles, porque optaram por ir para aquele corpo, porque é o karma deles, é a família deles, e encarnam sempre nas mesmas famílias e sempre na mesma linha. Estou a ser bonzinho. Encarnam vida após vida, sempre na mesma família, sempre dentro do mesmo karma familiar, não é? Claro, tios, avós, essa treta toda. Ou vizinhos, até têm irmãos, nem sabem que são irmãos. Não, antigamente havia muito isso, agora já as leis já não deixam muito isso. Mas ainda há. Eu tenho vizinhos que às tantas são meus irmãos e eu não sei. Então, vibramos todos. Eu vou falar por todos, pronto, ok? Não vou aqui separar ninguém, não quero isso. Porque depois vocês vão perceber para onde vai o meu discurso. Então, aceitam como o corpo deles, que é um karma familiar, que é um karma deles, e nem se dão conta, apesar que muitos vivem o karma que é deles, que é da família, não é? E eu também tenho o meu familiar, que está aqui registado no meu corpo, e eu sei qual é. Mas como se fosse deles. Mas este karma que eu tenho registado no meu corpo não é meu. Eu assumo se eu quiser. Eu sei qual é. Mas eu posso assumi-lo ou não. Ou ver que não é meu, que é familiar. Ok? Tem ali um... Onde é que está? Está ali. Não, tenho que vir para aqui? Não, tenho que ir para ali. Ali o certificado de registro da marca Einat. Mas tenho outro igual. Não o pus ali porque não é meu. É meu, está registado o meu nome, mas é o registro de Elinat. Outra marca que eu registrei no início. Elinat. Portanto, mas depois optei por ser Einat por causa do nome da minha pratinha que está ali. Onde é que está? Está aqui. Que vem da África, mas pode ser branca, pode ser morena, pode ser amarela, pode ser verde, pode ser azul, pode ser solar, pode ser amarelo, não interessa. Bem, deixa dessas coisas. Vai. Ora bem, conotar as pessoas pela cor, ou pela religião, ou pela etnia, tudo bem. Mas as etnias, as pessoas que estão muito agarradas à etnia, continuam a seguir muito o karma familiar. E não se dão conta que estão a seguir aquele orgulho da etnia, ser português, ser brasileiro, ser espanhol, ou ser nórdico. Estão a assumir uma coisa que não é delas. Porque a alma não é isso. Já para não falar do espírito humano. Há muitos espíritos humanos que vivem algumas centenas, não muitas, algumas centenas de vidas sempre na mesma etnia, no mesmo karma familiar.
Depende se é viajante ou não. Ou se realmente quer saber quem é. Simplesmente isso. Então, com este discurso todo, de etnias e por aí fora, karmas familiares, as pessoas assumem como se o corpo deles fosse deles. E não é. Bom, para explicar isso. E as pessoas muitas vezes não percebem, por exemplo, muito tão simples como isto. Porque é que são gordas? Né? Porque é que são gordas? Porque é que comem pouco? Tem a ver com outras coisas também. Posso explicar se quiser, se o vídeo não ficar muito longo. Algumas pessoas, eu dizia aos meus alunos, não venham com essas coisas. Eu como uma azeitona e engordo. Não percebo. Não. O corpo é que já está tão saturado que eu como uma azeitona e engordo. Porquê? Porque ele já está tão saturado de porcaria. Qualquer coisinha que eu coma, ele acumula. Né? Estudei isso. Aliás, as cápsulas que nós temos no nosso corpo de gordura são as mais difíceis de quebrar. E eu passei por essa experiência quando tinha 80 e tal quilos. Deixei de comer quase, passei uma fome desgraçada, quase desisti. Porquê? Porque passado um mês tinha emagrecido só 2 quilos. Eu já estava a ficar tolo. Estava uma fome de diabo e só emagreci 2 quilos. Tive quase a desistir. Mas porquê? Querem que fale sobre isto? Eu vou falar. Vou falar de mais coisas. Depois se tiver que cortar, corta. Porquê? Porque o corpo sente-se agredido. Isto é uma mensagem também importante para as pessoas que tentam emagrecer e não percebem porque é que não conseguem emagrecer. Só engordam. Que muitas vezes não é gordura. Se eu reduzir a alimentação e mantiver o meu peso, estou a falar como um profissional, mantiver o meu peso, o que é que acontece? O corpo sente-se agredido. Isto vem lá atrás, nós ancestrais. Sente-se agredido, então o que é que faz? Para se proteger. Faz retenção de líquidos. Então as pessoas não emagrecem porque fazem retenção de líquidos. O corpo, para se proteger, né? Está a vir aí uma fome. Logo que os nossos genes pensam, está a vir aí fome, o que é que eu tenho que fazer? Acumular líquidos para me proteger. Ok? Então a balança não mexe. Isto só para explicar um bocadinho aqui, porque as pessoas não podem desistir logo. Eu vi isso quando tinha 42, 43, quando eu decidi emagrecer. Foi para aí, não interessa. 44, 45, não interessa. 45. 45, dá 9. Portanto, o corpo acumula ali. Só a partir depois daquele prazo em que o corpo vê, não, isto é uma alimentação contínua, não é fome. E aí o corpo começa a baixar a guarda e então começa naturalmente a perder os líquidos. Nós não devemos forçar nada, as coisas levam o seu tempo. Tudo leva o seu tempo. Não se deve forçar nada porque é uma estupidez. Pronto. Então, porquê é que as pessoas são gordas? E não sabem porquê, porque algumas pessoas até comem muito pouquinho e são gordas. Porque está registado no ADN delas karmas passados de familiares passaram muita fome, então herdaram nos genes delas. Isso é nítido, por exemplo, nos índios norte-americanos, né? Se vocês olharem, os americanos são todos gordos, né? Quase todos. Mas está registado no ADN delas. Aliás, os norte-americanos são quase todos gordos, mas gordos mórbidos às vezes mesmo. Eu nunca tinha visto um gordo. Quando a minha mãe há muitos anos foi viajar para lá, os meus pais, e vieram escandalizados porque ela chegou a casa e disse-me assim: Duarte, não sabes o que é gordura. E eu era um jovem, 30 e tal anos, 20 anos, e não sabia. Só agora é que começo a ver realmente o que é a gordura mórbida, né?
obesidade mórbida. Porquê? Porque a história de a maior parte é os norte-americanos, não é? Os Estados Unidos, aquilo é um país de imigrantes, não é? Vamos agora falar como é lei, um país de imigrantes. E então todos passaram muito mal, muita fome, muita pobreza, muitas dificuldades. Isso ficou tudo registado no ADN deles. Então, automaticamente eles sentem um impulso para comer, engordar. Porquê? Porque está registado no ADN. Agora, depende do espírito, né, que anima a alma, se quer continuar no mesmo padrão, ou se quer dar um salto evolutivo. Tão simples como isso, já é um salto evolutivo. Sair do padrão é um salto evolutivo. Eu posso lhe chamar um salto fezinho, pequenino, né, que a gente vai dando aos pouquinhos, até dar um grande salto de fé. Agora, se eu passar a vida toda, e volto a dizer o que já disse, gosto de me estar a repetir, se eu nunca dei nenhum, como é que vou dar um grande? Acho que me vou suicidar, não é? Se a gente nunca deu um salto de fé pequeno, tenho medo de que se der um salto, nem que seja pequeno, mas que o meu cérebro acha que é enorme, que vou morrer. E até pode morrer. Ora bem, então, estava a falar do Jipiru, porque foram os únicos que não assinaram o contrato das famílias angelicais. Eu tenho lá no livro, agora eu as datas e números, não interessa, 130, não interessa, 130 mil, não interessa. Famílias angelicais, dito por São Germain, foram os únicos que não assinaram o acordo para estar aqui, como humanos. Conseguiram se infiltrar. Não só eles, né? E ainda não perceberam, como diz Saint Germain muito bem, e eu aceito isto, lá está, porque tenho sangue judeu, que eu não ligo nada a essas coisas. Nunca liguei, nem a minha mãe, ela sabia, mas falou-me, está lá isso no livro, o porquê, dos nomes, essas coisas todas. Que vem de Dom Dinis e os judeus quando foram expulsos de Espanha. Isto são histórias, não interessa. Karmas, lá está. Se a pessoa achar, anda aí muita gente, muitas instituições, algumas até têm estados, tem um estado de soberania, né? A pregar às pessoas que só temos uma vida e então esta vida, só uma vida, não existe reencarnação, não existe nada, né? Então o que é que as pessoas fizeram agora com a evolução? Então se só tenho uma vida, tenho que aproveitar ao máximo. Então é por isso que está esta tolaria toda na sociedade, já há muitos anos começou. Então se só tenho uma vida, né? Influência do cérebro, durante gerações e gerações, ficou registado. Então só tenho uma vida, tenho que aproveitar ao máximo, até gastar tudo. O feitiço vira-se contra o feiticeiro, costuma-se dizer. Então, os tais de Ipirus ainda não se deram conta que são todos da mesma família. Aquela zona toda ali. Estão a lutar irmãos contra irmãos. Aliás, os principais conflitos, normalmente os mais graves e mais, entre a família, né? Todos nós sabemos disso. Família são os que nos provocam mais, que a gente tem mais conflito. Não é com o vizinho. O vizinho fecha a porta, acabou. Chatear outro. Né? Ou então com os nossos amigos mais íntimos. No fundo são família nossa. Às tantas até nos conhecemos de outras vidas. Mas pronto. Como só há uma vida, né? Há uma vida. As pessoas são tão inocentes. Continuo a dizer. Eduardo. Ora bem. Já está. Até pus números nos papéis.
Agora, cabe a cada um. Estava a falar dos epirus. Não vou passar isto em claro. Partilhei com pessoas adultas, pouquinhas, muito pouquinhas, o que é que poderá acontecer. Caminhos. Três tolos no mundo. Lagartos. Epirus. E velades. Três. Deixa eu pôr aqui assim. O sol já está a ir embora. O sol já está a ir embora. Três tolos no mundo, para quê? Não, é só para criar o caos. Isto é tudo só para criar o caos. Para interferir na energia que está a entrar no planeta. Então, essa energia que está a entrar no planeta, fala mão divino, e sejam cada vez mais angelicais que estão a chegar e entrar em energia, passar a mensagem. E as pessoas começam a sentir. A melhor forma de manipular, para não deixar o tal amor divino, né, se manifeste, cheguemos ao objetivo final, que vai haver sempre, mesmo no objetivo final, vai haver sempre a dualidade. Isso, a dualidade faz parte. Não há crescimento sem dualidade. Eu não posso escolher, os que estão lá em cima, os que morreram e foram lá para cima, eles não podem escolher. Estão lá em cima, o que é que eles podem escolher? Não há dualidade. A dualidade não é tão forte como é aqui na Terra, por causa da densidade. Esta mensagem é muito importante passar, porque eu cada vez sinto mais a densidade todos os dias que acordo, todos os dias, cada vez mais, há meses, sempre que é um pesadelo, vou ser muito sincero, que às vezes até me dá vontade de chorar. É um pesadelo sempre que acordo, porque sinto a densidade. Como eu expliquei lá no livro, não sabia o que era a densidade, sabia o que era a má consciência. Sabia, sempre soube. Né? Mas a densidade do planeta nunca a tinha sentido. Há uns meses atrás, bastante, comecei a sentir. Foi a partir do dia 19 de agosto de 2024. E essa é a minha batalha, e a batalha de todos nós, daqueles que me ouvem. Não sei se já falei. Não falei, vou falar. Se forem só 10, já falei no outro vídeo. Mas já que encaixo aqui, continuo. De 30 visualizações, tenho nestes vídeos mais ou 20, não interessa. Se forem só 10 ou 5 ou 4 que vibrem, que depois esses 4 ou 5 ou 10 consigam pôr outros a vibrar. Agora, eu sei que é, mas se forem 20, melhor. Se forem 30, melhor. Muito melhor, não é? Claro. Mas eu sei, dentro desses 30, há muitos disfarçados. Eu sei disso já há muito tempo. Para ver se me apanho. Continuando com os sonhos. Então, é um pesadelo todos os dias quando acordo de manhã. Porque durante a noite, eu não falei de sonhos, não quis aprofundar muito os sonhos, nem os outros planos. Paguem. Próximo livro, ou em palestras, paguem. Mas quando eu venho de um sono mais prolongado, que tem outro objetivo, não só sonhar, os 3 tipos de sonho, não só sonhar, também tem a função de curar. Quando acordo num sono mais profundo, de manhã cedo, muito cedo, sinto logo a densidade, né? E que nos faz duvidar de tudo e de nos baixar
autoestima, e a gente sente isso se vocês começarem, os que estão, os mais despertos, se começarem a notar, é isso que acontece. Se nós, durante o dia, nos deixarmos baixar a nossa frequência energética, quando despertamos, sentimos logo aquela quebra energética. Se nos deixarmos ir lá abaixo, né, e ficar lá por baixo, depois é mais difícil a gente todos os dias recuperar, né? Porque se a gente acorda, cai, e depois rapidamente a gente não tenta subir, nem que seja para aqui para o meio, todos os dias, isto é síndrome de subtreino, é isso, desporto, o gráfico da adaptação do corpo ao treino. Existe o síndrome de subtreino, no fundo, que é o que as pessoas passam aqui, deixam-se andar lá por baixo, nunca se conseguem elevar. E como é que eu me consegui elevar? Eu, a música, outras pessoas dão um passeio, também uso passeio de manhã, o meu passeio matinal, uma função muito importante. Passeio, música, a conversa com amigos, depende dos amigos, às vezes é ainda mais densidade. Para a gente tentar, durante o dia, tentar rapidamente, não lá quando despertarmos, claro, mas a gente tentar elevar a nossa vibração. Então temos os três tolos no mundo que só estão aqui para provocar o caos, para não deixar que esta nova Terra que está para vir se manifeste. Vai ter sempre dualidade, só que não é dualidade com interferência dos outros, é dualidade só do ser humano. Já não chega à nossa dualidade que nós temos. Os karmas pessoais, né, da nossa alma, do nosso espírito humano. A nossa alma não tem karmas. Quero aqui ser bem claro, a nossa alma não tem karmas. Eu digo isso lá no livro. A nossa alma quer expandir-se, não está preocupada se eu matei, não está preocupada com isso. Isso é uma utopia do ser humano e de outras raças. O espírito humano é que fica com esses karmas, que acha que essas experiências foram coisas que não devia ter feito, depois influencia aqui a mente. Mas a alma não, só vê isso como uma grande experiência que lhe trouxe sabedoria. O que encarna aqui não é a alma, o que encarna aqui é o espírito humano, ou o espírito de outras experiências além da Terra, porque as há. Há mais umas quantas instituições que negam isso tudo, de propósito. Ora bem, seguindo. Já nem sei, já me perdi. Esta vez nem tenho que cortar isto. Pronto, no fundo, a nova Terra, né, que os despertos querem, e os mestres ascensos, e os arcanjos, e aquela tropa toda, o xamanismo, os pretos velhos. Identifico muito com os pretos velhos também. Querem que é uma Terra com dualidade, mas dualidade que vem do ser humano. Isto é importante passar. E só do ser humano. Porque todos nós já criamos dualidade suficiente. Não precisamos de mais interferências. Não é? A crer que nós não evoluamos, não nos expandamos. Expandir. Não é? É isso que eles não querem. Acham que o pouco que têm, no fundo, é isso. Ainda não se deram conta. Essas pessoas que lidam, por exemplo, com bruxaria e ainda não se deram conta que é tão pequenino aquilo que eles têm. Tão pequeno. Tão insignificante. Mas o poder. É? Os narcisistas, coitados. Uns coitados. Mas os psicopatas e por aí fora querem poder, não é? Poder. Ainda não se perceberam que não é nada. Aquilo não é nada. Mas pronto. Que o verdadeiro poder vem daqui, só que eles nem sabem o que é isto.
não têm a mínima noção. É por isso que eu digo coitados. O querer que toda a humanidade se ilumine, isso é uma utopia. E eu quando, é por isso que eu tenho posto uns shorts, foi a levantar a espada, foi o último short, puxa, 13, estamos a levantar a Maria, short da Maria, estamos a levantar as espadas, causas. Então muitos o que é que fazem? Veem uma luz ao fundo do túnel, veem a verdade deles ou delas e esquecem-se, sabem que é aquilo, que foi como aconteceu a mim também. É por isso que eu estou também a passar esta mensagem. Sabem que é aquilo, mas esquecem-se que não podem levar toda a gente. Então, mas nós só sabemos, só vemos aquilo, então o erro é tentar ajudar o maior número de pessoas. Isso é um grande erro. Muito grande. As coisas levam o seu tempo. E respeitar o tempo. Porque se nós queremos ir com muita sede ao pote, que foi como aconteceu a mim, normal, é por isso que estou a passar aqui esta experiência e aconteceu a muita gente que está aí desse lado, a visualizar o vídeo e ouvir. A gente quer abranger o maior número de pessoas, é o short do 13, Maria, a mensagem no fundo é essa. Então só estamos a atrair para nós energia negativa de pessoas, de seres humanos, que não estão preparados para receber a mensagem divina. É por isso que eu, alguns vídeos, nem aposto na publicidade, e agora até já comecei a ver, e já cheguei ao objetivo que queria e vou parar. Selecionar tal, também por causa do meu sócio, da empresa, mas já cheguei ao objetivo que queria e pronto. E comecei a notar quem, por exemplo, em 2.000 inscritos ou em 1.000 inscritos, vibram 10, 15 pessoas. E é esta a mensagem importante para os despertos. Quando a gente quer abraçar muita gente, só está no fundo a trazer o lixo dessas pessoas todas para nós, que mais tarde vai se refletir em nós. Exemplo. Eu baixo o preço do livro. Vou dar um exemplo pessoal, ok? Por isso que eu pus o preço lá em cima. E continuo a dizer, o livro não é para todos. Só tem 333. Porquê? Porque se eu baixar o preço, se o objetivo inicial fosse vender muitos livros, vendia o livro a 20 euros. Uma cagada qualquer, um papel rasca, uma coisa, sem fotografias, sem ser a cores, fotografias a preto e branco. Ou então vendia a 40 euros, ou 50 euros, ou 100 euros. Agora, se eu chegar à conclusão que vou ter que baixar o preço do livro, não é? Para pagar despesas, essas coisas todas que não conseguir atingir os meus objetivos, se não arranjar outra forma de me sustentar, eu já sei o que é que me vai acontecer daqui a pouco tempo, sei disso, não estou preocupado. Eu sigo o meu caminho. E dentro do meu caminho, eu sigo aquele caminho. Mas depois de eu seguir aquele caminho, há várias bifurcações. Mesmo eu seguindo, quer siga por um ou por outro, tem várias bifurcações. Qualquer um que eu siga. Pode demorar mais tempo, né? Pode dar uma curva maior. Se eu baixar o preço do meu livro, o que é que vai acontecer? Vai haver gente que o vai comprar e que não está preparada para o ler. E como eu disse lá, e até com a contribuição do meu sócio, e muito bem, aquilo é um livro que não é para qualquer pessoa ler. E eu sei que há muitas pessoas que já o leram. Sei o que se passou, as pessoas pensam que eu não sei.
e que não estavam preparadas para ler as minhas palavras. Isso vai provocar uma disrupção nelas. E que pode trazer, não é por causa do livro, que ela sabe do livro, ou do dinheiro do livro, não é nada disso. Preço de um carro. Traz desequilíbrios nas pessoas porque não entenderam o que eu escrevi lá, entendem, não estão preparadas, entendem as palavras da forma errada. É por isso que eu digo a importância do saber ler, e deturpam tudo. Isso só vai trazer, pode, não quer dizer que traga, né? Mas pode trazer ainda mais karma para as pessoas. Portanto, andar aí a espalhar PDFs, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Só estão a levar energia negativa. Eu fui lá, sou bem explícito num livro sobre isso. Estão a espalhar uma palavra que as pessoas não estão preparadas para receber. Daí a minha conversa de que há vídeos que eu não aposto na publicidade. Pensa que a cabeça é só para pensar em mulher, sexo, vinho, cerveja, sair à noite. A cabeça não é só para isso, não é? Não é para pensar noutras coisas. E, portanto, a nossa intenção desde o início, até foi o meu sócio que depois me alertou para estas coisas todas, porque eu estava tão focado no audiolivro, para estas coisas todas. E com toda a razão, não é? E, portanto, no fundo, parecem aquelas instituições que até têm um Estado e por aí fora, ou algumas querem ser Estado, que só estão a passar, algumas pessoas que fizeram isso, ou tentam fazer, ou fazem, só estão a passar, no fundo, essa palavra, no fundo, então têm uma agenda e não sabem qual é a agenda sequer. É tão engraçado isto, que elas nem desconfiam, ou eles, nem desconfiam que a manipulação é tão grande e qual é a agenda que está por trás, mas só porque ego, vaidade, raiva, inveja, tantas palavras feias que sentem dentro delas, mas que aquilo é tudo implantado, tudo para elas tomarem uma atitude, assim como as guerras, não é? As pessoas vão para a guerra, têm que matar aquilo. Você pode ser o meu melhor amigo. As guerras civis são as piores. Entre o próprio povo. Tem que matar o meu amigo, porque não pensa como eu. São tão influenciados, lá por causa da porcaria de uma bandeira ou de uma ideologia. E pronto, e por hoje chega, Duarte. Mas é importante esta mensagem de que a gente não pode querer abarcar toda a gente. O maior número de pessoas. Há tempo. Temos tempo. Há palavras que não podem chegar a certas pessoas. Ainda não o merecem. Estou aqui a ser muito sincero. Será que há pessoas que eu estendi a mão que mereciam? Tenho que olhar para dentro de mim de quem foi o erro. Foi meu, não foi da pessoa. Se uma pessoa me procura ajuda, não é? E se eu não sei discernir, ok? Ver se devo prestar ajuda ou não àquela pessoa, de quem é a culpa? É dela que vai pedir ajuda porque está desesperada, não é? Ou é minha? Eu é que tenho que saber se devo ajudar ou não. Se tiver postos para isso, não é? Seja do que for, seja dinheiro, seja uma palavra amiga, seja o que for. É importante esta mensagem, muito importante, porque o síndrome do Salvador leva a gente a entrar num buraco, num poço, cair num poço. Aquele poço é de tomar, desculpem,
lá debaixo de Sintra. Aquele poço que pus no último vídeo é Sintra. Do que eu olhava só para as estrelas. Já lá tive naquele poço. E estou a dar ajuda, ou estou a prestar, porque acho que quero ser bom, né? A gente tem um coração bom e quer ajudar as pessoas. E não está a dar conta que está a cair no poço. E que o poço é muito fundo. Muito fundo. Depois é mais difícil de sair dele. Portanto, se eu baixar o preço do livro, tenho noção que aquele livro que está autografado e que sai da minha responsabilidade, da minha e do meu sócio, e que posso estar a vender o livro a quem não o escolheu com consciência. É por isso que aquilo não pode ser oferecido. Só posso comprar um, só dá a opção de comprar um, e tem que ser para a pessoa, pelo menos a pessoa assim. Agora, se eu for oferecer, depois o problema é dela, não é meu. Quem assuma é de quem o ofereceu. Porque está lá isso também bem explícito no livro. Agora, se forem só 10 que me entendam estas minhas palavras, uau! Uau mesmo. Se forem 20, uau, uau! Se forem 30, uau, uau, uau! Parece um cão. Daí também ter posto o vídeo dos lobos. Sempre gostei muito de cães, deste jogo. Mas o meu quintal, a minha mãe, as condições aqui dá para ter cães grandes. Eu gosto bem de cães grandes. Ora bem, isto está. E mais coisas, mas não vou falar. Fala amanhã. Depois junto tudo. Para ser um vídeo de 2 horas, assim ninguém o vê. Vamos ver qual é o objetivo. Ok? Aquele abraço. Fiquem bem.